Vamos lá, gente, então, para fechar a aula de hoje, juros compostos, né? Capítulo 18, quinta parte, a gente vai ver os juros compostos, lembrando que só vai cair porcentagem e juros, tanto simples quanto compostos, né? Somente isso na nossa prova. E começamos então com o juro composto. Provavelmente, juro composto deve ser novidade para a maioria de vocês. No juro composto também é chamado de juros sobre juros, que o pessoal fala aí na sociedade, né? Um valor é corrigido por uma taxa aplicada por um determinado período de tempo. O Estado, as empresas e os bancos usam o sistema de juro composto no cálculo dessa correção, tá? Então é bom assim já saber, né, que embora a gente estudou juros simples, mas em quase tudo aí, por aí afora, né, como ele falou aí, né, os impostos do governo, as empresas, os bancos, né, as aplicações financeiras, tudo usa juro composto. Então a gente precisa entender bem isso, tá? Então vamos fazer uma comparação do juro composto com o juro simples. Imagina aí que alguém, né, você por exemplo, né, você tem um capital de 10 mil reais, você então investiu, né, depositou aí no banco, sei lá, numa caderneta de poupança, não sei, que está pagando uma taxa de 1% ao mês, tá? Então você aplicou 10 mil reais, aí digamos que no banco A ele paga a juro simples e no banco B ele paga a juro composto. Então você depositou 10 mil reais no primeiro mês, né, daqui a um mês, então o banco A vai depositar 100 reais lá na sua conta e o banco B também vai depositar 100 reais. Não tem nenhuma diferença, tá? Juro simples e juro composto no primeiro mês sempre vai dar igual. A variação começa a partir do segundo mês. Por exemplo, aqui, ó, no banco A ele vai depositar de novo 100 reais para você, mas o banco B já vai depositar 101 reais. Já aumentou um realzinho aí a mais do que o outro, né? No terceiro mês, ele vai depositar, olha, R$ 102,01, enquanto que o banco A vai continuar depositando a mesma coisa, R$ 100 reais, porque é juro simples. Juro simples vai ser sempre esse mesmo valor, todo mês, tá? Vamos ver o que acontece no quarto mês. Olha só, né? Enquanto que o banco A vai continuar depositando R$ 100 reais, o banco B vai depositar R$ 103,03. No quinto mês, né, ele já vai depositar R$ 104,06. Você vai aumentando mês a mês, tá? De maneira que no final desses 5 meses, o montante, né, vai ser esse daqui. Olha, no banco A, você vai ter R$ 10.500, que foi os 10 mil que você aplicou, mais os R$ 500 que você foi ganhando aqui, né, de 100 em 100 reais, enquanto que no banco B, que está trabalhando com juro composto, você vai ter lá R$ 10.510,10. A diferença é pequena aqui, por quê? Porque é só 1%, né? Tudo bem, só foram 5 meses, então, mas deu uma diferença aqui de R$ 10,10, tá? Então vamos lá. O montante, né, a gente vai trabalhar com umas formulazinhas, sendo que a principal delas é essa daqui. O montante é o nome que se dá ao capital inicial, né, no exemplo ali foi 10 mil, né, somado com o juro, né, que foi rendendo mês a mês. Então, na modalidade de juro composto, o montante é dado por essa formulazinha aqui, olha. M é igual a C, que é o capital, vezes 1 mais I, tem que ter esse 1 aqui, tá? Faz parte da fórmula. 1 mais I é a taxa, né? Está dizendo aqui a taxa de juros. Lembrando que tem que converter para número decimal. Elevado a T. Atenção, olha, é uma potência aqui. A letra T, que é o tempo, né? Vai estar aqui como uma potência. Lembrando que sempre que tem que converter, né? Se a taxa for em mês, o tempo tem que ser em mês, tá bom? Bom, vamos lá nesse exemplo que a gente viu, né? Se o capital era 10 mil, a taxa é 1%, ou seja, 0,01, e o tempo em 5 meses,
Se você jogar isso aqui dentro desta fórmula aqui, você vai descobrir o valor de M, que é o montante, né? Então, olha, no capital, 10 mil. O 1 faz parte da fórmula, mais a taxa, que é 0,01, elevado ao tempo, que é 5, porque foram 5 meses, né? Então, você vai somar 1 mais 0,01, vai dar isso aqui, 1,01, né? Elevado à quinta potência. Isso aqui tem que ter calculadora, tá? Não tem jeito, tem que ser calculadora. Juro composto tem que ser com calculadora, né? Então vai dar isso aqui, ó, 1,05101 multiplicado pelo capital, vai dar aquele valor que a gente encontrou lá, que foi de R$10.510, como estava, né, aqui naquele nossa tabela de comparação, tá bom? Bom, vamos ver aqui um exercício resolvido para a gente ver isso aí na prática, né? Aqui, inclusive, o autor fala, ó, é recomendável que se utilize a calculadora científica para T maior que 2. Então, toda vez que você tiver um tempo maior que 2, não dá para calcular na mão, né? Até dá, mas vai dar um trabalhão danado. Então, por isso que ele diz que é melhor usar uma calculadora, né? Bom, qual é o montante? Lembrando que montante se calcula por esta fórmula aqui, né? Qual é o montante a ser pago ao final de 5 anos, atenção, olha, 5 anos, por um empréstimo de R$2.000, eu sublinhei porque isso aqui é o capital, né, a juros compostos, sabendo que a taxa, né, é de 0,5% ao mês, né, 0,5% ao mês. Então, lembrando aqui, ele disse ao mês, e aqui ele falou em anos, portanto, tem que converter. Isso aqui tem que ser transformado em meses. Cada ano tem 12 meses, 5 vezes 12 vão dar 60 meses, né? Muito bem, então vamos lá. Lembrando que 0,5%, né, por cento é a mesma coisa que 0,005 em números decimais, né? E 5 anos é 60 meses. Jogando dentro da fórmula, capital 2.000, o 1 faz parte da fórmula, e I é a taxa 0,005, o tempo 60. Fazendo essas continhas com uma calculadora, a gente descobre que o montante vai dar R$ 2.697,70, tá? Então, eu sugiro que você faça uma pausa aí e pegue a sua calculadora e tente fazer, tá bom? Lembrando que quando você jogar na calculadora, tu tem que primeiro fazer essa continha aqui dentro do parênteses, tá? Depois é que você eleva ao expoente e depois é que multiplica pelo 2.000, tá bom? Bom, o exercício, né? Na página 126. Fácil também, mas tem que usar a calculadora, né? Bruna aplicou um capital de R$25.000 em um investimento financeiro que lhe renderia 0,9% ao mês, não é? Então, menos do que 1% ao mês, a juros compostos. Ela elaborou um quadro, a tabela, né, como essa aqui, para verificar quais seriam seus ganhos nos primeiros meses. Letra A, auxilie Bruna completando a tabela a seguir, né? Então ele já fez a primeira parte aqui, né? Então o montante, usando essa fórmula aqui, né, vai ser o capital 25.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,009, elevado a 1. Por quê? Porque é no primeiro mês, né? Se fosse no segundo mês, seria elevado a 2. Se fosse no terceiro mês, seria elevado a 3. E assim por diante. Então, fazendo os cálculos, né, esse aqui dá para fazer sem calculadora, né? Então, o montante vai dar R$ 25.225, né? Então, ela depositou 25.000, mas agora, depois de um mês, já tem R$ 25.225. Ela já ganhou aqui, olha, R$ 225 aí nessa aplicação, né? Vamos lá. Faça aí as outras e complete aí a tabela. Ok? Então tá aqui a resposta, né?
Então, a partir do terceiro mês, você vai ter que sair na calculadora mesmo aí, senão não vai, vai demorar muito, tá bom? Agora, letra B. Observando a diferença entre os montantes calculados mês a mês. Então, está aqui os montantes calculados mês a mês. Né? O capital inicial era 25 mil, mas no primeiro mês já dava 25.225. No segundo mês, 25.452,03 centavos. Não é? Deu uma diferença, que é isso que ele está perguntando. A qual observe a diferença e diz, olha, o que podemos concluir sobre os juros obtidos mensalmente? Vamos ver isso? Olha, se você fizer aqui, olha, eu reproduzi novamente aqui para facilitar, né? Então, no primeiro mês foi R$ 25.225, só que ela depositou 25 mil. Então, qual foi a diferença que deu? É só subtrair, né? Diferença significa subtração, né? Então, 25.225 menos os 25 mil vai dar R$ 225 no primeiro mês. No segundo mês, aí você vai pegar o valor anterior, né? Que era 25.400, aliás, 452,03 centavos, aqui ele botou 2 centavos, né? Menos o valor do mês anterior, que é 25.225, vai dar uma diferença aqui, olha, de R$ 227,02, tá? Então, no primeiro mês o banco depositou R$ 225. No segundo mês depositou R$ 227,02. No terceiro mês, R$ 228,98. E assim por diante. Então ele pergunta, o que podemos concluir? Ora, podemos concluir que os juros obtidos mensalmente são diferentes uns dos outros, né? No juro simples era sempre a mesma coisa, no juro composto não, ele vai mudando mês a mês, tá? Bom, fácil, né, gente? Agora, tarefa mínima, antes que eu esqueça, você anote aí, né? Apenas as atividades 8, 9 e 10 da página 133 e também a atividade número 11 da página 134. Veja que são apenas 4 exercíciozinhos e a gente está na véspera da prova praticamente. Então, por favor, né? Vamos fazer aí, vamos acordar, né? E fazer essas tarefas e enviar pelo AVA, tá bom? Que é para eu marcar lá a sua presença. Bom, na página 127 tem esse exercíciozinho aqui, ó. Se no exercício anterior, né, a Bruna tivesse feito a mesma aplicação daqueles 25 mil reais, né, mas se fosse a juros simples, a diferença entre o montante encontrado para juros simples e para juros compostos após 5 meses seria de quanto? Né? Então você teria que fazer uma tabela comparativa, igual eu fiz naquele exemplo inicial. Ok? Então pausa, faz sozinho aí, compara como seria juros simples e qual a diferença que dá em relação aos juros compostos. Ok? Está aqui a resposta, né? Vai dar uma diferença de apenas de R$ 20,43, né? Mas de qualquer maneira é uma diferença. Nos juros compostos vai dar a mais, vai dar R$ 20,43 a mais. Exercício número 26, calcule o montante de uma aplicação de 50 mil reais durante um ano. A esse valor aplica-se uma taxa de 0,8% ao mês. Atenção, ao mês. Aqui está falando um ano, portanto são 12 meses. Né? 0,8% é menos do que 1%, significa 0,008. Ok? Então aplica a formulazinha aí de cálculo do montante a juros compostos e aqui está a resposta, tá bom? Confira aí direitinho para ver se você acertou. Exercício 27, para completar o valor para comprar sua casa, Alice emprestou de um amigo, ou seja, tomou emprestado de um amigo 35 mil reais. Esse amigo tem dinheiro, hein? 35 mil reais disponível assim para emprestar, né? Muito bem, mas ele emprestou a juros compostos de 7,5% ao ano. Olha, A significa ao ano, né? 7,5%.
Então, qual será o montante pago ao amigo após 10 anos? Né? Então o cara emprestou essa grana aqui para poder ela devolver em 10 anos. Agora, como ele está cobrando 7,5% ao ano, você não tem que converter nada, né? Porque aqui ele falou ao ano e aqui ele falou em anos. Então é 10 mesmo, tá bom? Então, fórmula do montante, né? No cálculo de juros compostos. Está aqui a fórmula. Você vai ser elevado a 10, tem que ser na calculadora, não tem jeito, né? Então vai dar um montante de R$ 72.136,10. Exercício 28 e 29 eu coloquei aqui na mesma página, porque eles são relativamente simples. Esse aqui do 28 é para trabalhar com fórmula, né? Primeiro, que a fórmula M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T, que é a famosa fórmula do juro composto, né? Nos fornece o montante, ou seja, o valor acumulado correspondente ao capital inicial somado aos juros. Pois o M é igual a C mais J, quer dizer, o montante é igual ao capital mais os juros, né? Então, assim, os juros compostos são calculados por... Bom, veja, e o que ele está falando aqui seria uma fórmula para calcular o juro composto, né? A fórmula que a gente decorou, que a gente memorizou, é essa aqui. M é igual a C mais, vezes 1 mais I elevado a T. Agora ele quer que a gente descubra uma fórmula para isolar a letra J, né? Os juros compostos. Como será que a gente ia fazer isso, hein? Bom, veja bem. Como M é igual a C mais J, né? Que é o montante é igual ao capital mais os juros, e se a gente isolar, né, o J, vai ficar, passando o C para o outro lado, vai ficar M menos C. J é igual a M menos C. Acontece que M, a gente sabe como é que se calcula, é com essa fórmula aqui, ó, tá? Então, substituindo M por este valor, nessa equação aqui, vai ficar assim, J é igual a isso aqui, que é o M, né? C, que multiplica 1 mais I elevado a T, menos C, correto? Essa é a resposta, que corresponde à letra A. Agora, no 29, Rafael investiu R$ 12.000 a uma taxa de 1,5% ao mês, 1,5% ao mês a juros compostos. Podemos dizer que o valor total dessa aplicação ao final de 3 anos, atenção, 3 anos, e ele falou aqui mês, então tem que converter para meses, não é? 3 vezes 12 vai dar 36, né? Então, pode ser calculado por... Aí você vai ver qual desses... Como seria, né, se você jogasse na fórmulazinha de cálculo do montante a juros compostos, que é essa fórmula que eu estou apontando aqui, né? Então, de cara você sabe que são 3 anos, portanto são 36 meses. Não pode ser a resposta da letra A nem a da letra B, porque aqui ele colocou 3, olha, né, no expoente. Então, ou é a letra C ou é a letra D. Só resta você saber, né, como é que se calcula, qual foi a taxa, 1,5% ao mês. Como é que se escreve 1,5%, hein? Será que é 0,15? 0,015? Ok? Muito bem, letra D, né? Letra D, se você jogar na fórmula, ele não está pedindo para você calcular não, ele só está pedindo para você organizar aqui a fórmula, né? Então vai dar esta expressão aqui, que corresponde à letra D. E finalmente o exercício da página 128, para calcular o montante gerado por um capital C aplicado a juros compostos com taxa I em um período de tempo T. Até agora ele não disse nada, ele está falando exatamente dessa fórmula aqui, né? M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Sendo assim, se a única variável for o capital, ou seja, se a gente não souber o valor da letra C, então como é que a gente pode calcular? Qual é a transformação que a gente vai fazer nesta fórmula para isolar a letra C, né?
Ora, a letra C está multiplicando esse pedaço aqui que eu estou apontando. Então, isso tudo aqui que eu estou apontando vai ter que passar para o outro lado, né, para deixar isolada a letra C. Então, qual dessas respostas corresponde a isso aí, né? Bom, esse exercício é um pouquinho mais difícil, né? Então, isolando o C nessa equação aqui, né? Então, vai ser M sobre 1 mais I elevado a T, né? Que é a letra B, né? Capital é igual ao montante dividido por 1 mais I elevado a T. Ok? Então, gente, muito obrigado pela sua atenção. Por favor, façam exercícios. Eu repito isso insistentemente. Não existe aprendizado em matemática sem fazer exercícios. Tem que sair no braço mesmo. Tem que pegar o caderno e o lápis e sair fazendo exercício. Tá bom? Considere-se avisado, hein? Afinal de contas, a prova já é semana que vem. Tá bom? Até logo.